Quando os espartanos perceberam que eles haviam ganhado a guerra, eles começaram a comemorar, mas de uma maneira tão estrondosa, tão vibrante, que quem passasse perto até se assustaria. Então, eles começaram imediatamente a preparar os rituais dos funerais daqueles heróis que haviam morrido em batalha. Uma curiosidade sobre os homens mortos em batalhas espartanos é que era considerada a maior glória para um espartano morrer em batalha. Havia o sentimento da perda, mas eles não ficavam tristes, deprimidos ou desolados quando um homem morria em batalha, porque era uma honra tão grande para eles. Talvez seja difícil para nós, com a nossa cabeça de século XXI, conseguir imaginar isso, mas para eles não era. Não era uma tristeza infinita, era uma glória que nenhum outro homem alcançava. Mesmo os anciãos que se tornavam grandes conselheiros, quando morriam, não tinham a mesma glória daqueles homens mortos na guerra. Eles preferiam morrer em batalha. Quando o soldado morria em batalha, eles ganhavam uma lápide. Mas não era uma lápide num cemitério, não era isso. Era uma lápide no local que eles haviam morrido. Os funerais aconteciam normalmente, como era o costume grego, né? Eles eram cremados em grandes piras, as cinzas eram jogadas ali, mas no local onde eles morreram, eles ganhavam uma lápide com a identificação do soldado. E aquilo, passar por um lugar e ver uma lápide com o nome do soldado para um espartano era uma grande honra. Foi quando eles estavam preparando os rituais fúnebres, preparando as lápides, que eles perceberam que Icário, o tio dos gêmeos Cástor e Pólux, irmão do rei Tíndaro, que seria rei também, junto com Tíndaro, havia falecido. É claro, como eu acabei de falar, eles sentiram a perda de Icário, mas era uma grande glória que Icário houvesse morrido em batalha. Eles terminaram os rituais fúnebres, eles terminaram de colocar as lápides, então eles começaram os preparativos para recuperar a cidade do estrago que aquele exército de piratas havia causado. O rei Tíndaro se despediu dos gêmeos temporariamente, claro. Os gêmeos estavam indo para Calidão agora apenas para buscar aquela que agora seria a rainha de Esparta, Leda, a mãe dos gêmeos, e suas irmãs, Helena e Clitemnestra, que agora seriam as princesas de Esparta. Tíndaro se despediu também do seu cunhado Eneu e de seu sobrinho Melegro. Agora, por um bom tempo, eles não se veriam. Eneu e Melegro ficariam de vez em Calidão. Apenas Cástor e Pólux voltariam a Calidão somente para buscar a mãe e as irmãs. Hércules se despediu de todos sem saber por quanto tempo ele ficaria sem vê-los. Era uma incógnita. Ele precisava voltar aos seus trabalhos. Quando os gêmeos, acompanhados de seu tio Eneu e do primo Melegro, chegaram a Calidão finalmente, e de uma pequena escolta espartana que agora acompanharia eles de volta para Esparta, foi uma alegria geral. Eles viram logo que eles estavam coroados com os louros da vitória. Leda correu para abraçar os filhos, ansiosa por saber notícias. Ela percebeu que Tíndaro e Icário não estavam ali, mas pensou que os dois haviam ficado para ocupar a coroa e ficou triste, claro, ao saber que Icário havia morrido, mas muito feliz de saber que
Tíndaro estava lá, ocupando seu lugar de direito. Eles logo começaram a fazer os preparativos para voltar para Esparta, mas o rei Téstio e a rainha Eurítenes tinham muitos motivos para comemorar. Não só o fato de que seus netos e seus genros haviam sobrevivido à guerra, não só o fato de que Esparta havia sido reconquistada, mas também porque aquele ano havia sido um ano de uma colheita muito farta. Eram muitos motivos para comemoração, eles estavam muito felizes e então eles decidiram fazer um grande festival da colheita naquele ano. Os festivais de colheita sempre existiram, mas naquele ano seria algo especial. Eles decidiram fazer um altar para cada deus ao longo de toda a cidade e em cada altar um boi seria sacrificado ao deus. Os rituais de sacrifício eu já falei aqui várias vezes, mas não custa repetir para quem está chegando agora. Quando um animal era sacrificado a um deus, uma canaleta conduzia o sangue do animal para que ele fosse todo recolhido, nenhuma gota era desperdiçada e aquele sangue fertilizaria a terra. Toda a pele, todo o couro do animal seria aproveitado para as roupas e para bolsas. Todos os ossos dos animais seriam aproveitados para a fabricação de utensílios e a carne era assada e distribuída à população. Era o que nós chamaríamos aqui de um grande churrasco. Um grande churrasco era oferecido pelo governo a toda a população. Imagina! De graça. É claro que os nobres ficavam com as partes nobres do boi, né? Mas isso a gente não precisava nem comentar. Vamos voltar para a história. Enfim, e naquela festa, naquela felicidade, naquelas cantorias, a cidade toda começou a cantar e a dançar e, infelizmente, o rei Téstio esqueceu de Vênus, a deusa do amor e da beleza. Talvez por ela não ser uma deusa que influenciaria diretamente na guerra? Diretamente não, mas indiretamente nós vamos ver lá quando chegarmos na história de Helena, uma das gêmeas, nós vamos ver o quanto Vênus pode ser poderosa numa guerra, mas isso é para depois, vamos voltar. Eu estou aqui pensando por que Tíndaro esqueceria a deusa Vênus. Será que é porque ela não tem nenhuma relação direta com a colheita? Direta não, mas, por exemplo, Adonis, seu consorte, ele se tornou, foi consagrado um deus da colheita. Enfim, a cabeça dos mortais. Eu não sei por que Tíndaro esqueceu a deusa Vênus, eu não sei por que ninguém lembrou de Vênus. Mas a deusa Vênus ficou o tempo todo olhando em cada canto da cidade para ver se alguém colocaria um altar em sua homenagem. Quando ela percebeu que nenhum altar havia sido colocado em sua homenagem e os rituais haviam começado, Vênus foi tomada de uma cólera. E Vênus, quando era tomada de uma cólera, ela podia ser muito cruel. Mas naquele momento ela agiu até impulsivamente. Foi até melhor que ela tenha agido impulsivamente, porque dos males que Vênus já provocou aí nas histórias anteriores, esse até foi um pouco menor. Ela viu um javali. Javali era um animal comum na Grécia, e ela se lembrou
do javali que Ártemis havia mandado para cima do Adonis, né, para matar o Adonis. Então, ela gostou da ideia, lançou um feitiço no javali. O javali cresceu e ficou ainda maior que o javali que Ártemis enfeitiçou para matar Adonis. O javali ficou do tamanho de um elefante. As presas dele se tornaram enormes, quase do tamanho de uma lança. O javali bufava e passou a soltar fogo cada vez que ele bufava por suas narinas. Ele literalmente soltava fogo pelas ventas. Seus olhos se tornaram enlouquecidos com o brilho da raiva. Ah, mas Vênus transferiu toda a cólera que ela estava sentindo para o pobre do animal. Então, ela soltou o javali em Calidão. Você está acompanhando essa história desde o início? Você sabe como tudo começou? Não? Clica aqui, ó. Ah, deixa seu like pra gente se você gostou da história. Se inscreve, isso dá uma força enorme pro canal. E não esquece de ativar o sininho, que é para receber as novidades. Beijos astrais.